O Preço de Ser Diferente, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 5, capítulo 17. Depois de vivenciar tantas experiências dolorosas como aquela, Plínio via-se agora na mesma situação de outros pais, que vacilavam ante a dúvida de se desviam ou não ao acusar os violentadores de seus filhos. Só agora conseguiu entender a hesitação deles. Expor à criança aquela humilhação era algo por demais doloroso, e ele não sabia se devia fazer o mesmo a Eric. Tinha medo das consequências danosas que um processo criminal daquela natureza poderia causar ao filho, e temia que o trauma daquela violência acabasse causando algum dano em sua mente. Não seria melhor deixar as coisas como estavam e tentar esquecer? Não seria melhor para o menino levá-lo a um psiquiatra e tentar resolver as coisas sem envolver a polícia e a justiça? Mas havia o culpado. Seria justo, por outro lado, permitir que continuasse livre para violentar outros meninos, para fazer a outros o mal que fizera ao seu filho? Em situações semelhantes, ele sempre foi o primeiro a orientar os pais a procurar a ajuda da polícia, mas agora não sabia. Tinha dúvidas sobre o que seria o mais certo a fazer. O que seria melhor para o filho? Não para ele ou Lavínia, mas para Eric. Pensou em consultar o menino, perguntar-lhe o que preferia, mas Lavínia foi veemente em suas recriminações. O filho era ainda uma criança. Dizia que não estava apto a tomar uma decisão de tamanha responsabilidade sozinho. Você tem de denunciar esse rapaz, Plínio, dizia ela. Ele é uma abominação, onde já se viu fazer isso a uma criança. E se não foi ele? Rebateu Plínio, ainda incrédulo. Lá vem você de novo com essa história, pois então não vê que foi ele mesmo? Não estou bem certo. Pare com isso. Não vou admitir que você acuse o meu irmão. Rafael pode ser um doidivanas, mas é um homem decente, não é um pederasta. Agora você trata Romero assim, não é mesmo? Antes não se referia a ele dessa forma. Ela enrusbeceu e retrucou embaraçada. Antes eu não tinha medo, mas agora eu tenho. É isso que dá querer dar chance a essa gente. Não vê o quanto está sendo injusta, Lavínia? Romero sempre foi um rapaz direito. Ele veio de um meio que não é igual ao nosso, onde morava antes de conhecer você, lá no subúrbio, lugar de gentinha. Mas que disparate! Só porque morava no subúrbio, não quer dizer que a família de Romero era de gentinha. Eram gente direita, gente como eu ou você. Isso é que não. Somos pessoas de estirpe, não criamos homossexuais, e me reservo o direito de não querer que Eric seja um. Você me surpreende, Lavínia. Não sabia que era tão preconceituosa. Não sou. Estou apenas tentando ser mais seletiva. O que deveria ter feito quando você resolveu trazer esse rapaz para viver aqui conosco? Plínio fixou-a desgostoso. Não reconhecia mais a mulher. Lavínia nunca agira daquela forma. Sempre foi uma mulher doce e generosa, mas agora estava mudada. Teria sido por causa da dor de ver o filho magoado, ou aquele foi o motivo que encontrara para revelar quem realmente era. Com uma sombra de tristeza no olhar, Plínio demonstrou sua indignação. Você ainda tem coragem de dizer que não é preconceituosa, pois fique sabendo que há homossexuais em qualquer classe social. A diferença é que entre os ricos, eles são tolerados porque o que manda nas pessoas é o poder do dinheiro. Ninguém tem coragem de abrir a boca para discriminar o homossexual se ele for rico e influente. Agora, se for comum, vira o bode expiatório do mundo, não é? Mesmo os mais abastados, Plínio, viram alvo das línguas ferinas dos fuxiqueiros. O que acontece é que ninguém tem coragem de falar nada pela frente. Agora, por trás, a história é outra. Já cansei de ouvir comentários maldosos sobre homossexuais endinheirados. Quando surgem em sociedade, são tratados com deferência e uma quase subserviência. Mas quando viram as costas, tornam-se o alvo preferido dos mexeriqueiros. Isso tudo é hipocrisia. Concordo que seja hipocrisia, mas é assim que as coisas funcionam. Mesmo em sociedade, isso é feio. Você mesmo sabe que a tolerância é muito grande porque ninguém se atreve a criticar quem tem dinheiro. E é por isso que não quero o nome de meu Eric servindo de chacota e de divertimento nas rodas seletas
dos machões da elite. Não estou reconhecendo, Lavínia. Jamais poderia imaginar que você fosse assim. Sempre a julguei uma mulher sensata e de princípios. Surpreende-me com essas palavras mesquinhas e carregadas de preconceito. Julga-me assim porque não se importa com o que possa vir a acontecer ao seu filho. Farei de tudo o que estiver ao meu alcance para evitar que ele vire um homossexual. Esse infeliz episódio pode arruinar a vida de nosso filho. Por causa disso, ele pode se tornar gay também. E o que dirão nossos amigos? Engana-se. Se Eric tiver de ser gay, é porque já é, embora eu não acredite nisso. E é exatamente para defendê-lo que hesito em acusar Romero. Não é o que parece. Pelo visto, você quer defender Romero. Não sei por que se tomou de amores por ele. Não vamos começar com isso de novo. Não estou começando nada. Eu só queria entender. Lembro-me das vezes em que você cuidava de casos semelhantes. Chegava a casa sempre arrasado, questionando a atitude dos pais que se recusavam a acusar os agressores, e agora faz a mesma coisa. Ele sabia que ela tinha razão. Nem ele conseguia entender direito sua atitude. Estava apenas tentando proteger o filho. E Romero? Talvez sua indecisão residisse no fato de que não acreditasse que Romero fosse o culpado. Embora seu filho tivesse acusado e todas as provas apontassem para o rapaz, Plínio não conseguia se convencer. Algo naquela história não caía bem e ele sabia o que era, mas não tinha como provar, nem para si. À exceção daquela forte intuição, não havia nada que comprovasse que suas suspeitas estavam certas. E eu, por minha vez, não entendo você, retrucou ele. Diz que está preocupada com a sociedade porque não quer que Eric vire motivo de chacota entre suas amiguinhas fúteis e vazias. E o que acha que vão falar de nosso filho se esse caso vier à tona? Não teme a reação dos machões nas rodas sociais, contando a todo mundo em detalhes o que lhe aconteceu? Acha que não haverá risinhos, nem ironias ou sugestões maldosas? De qualquer forma, alguém vai acabar descobrindo. Você sabe como são as fofocas sociais e o que vão dizer? Que não tomamos nenhuma atitude para esconder as tendências de nosso filho. E depois, as situações são diferentes. Uma coisa é ser vítima inocente, outra coisa é ser um pederasta por opção. Se delatarmos o culpado, todos vão compreender e nos apoiar, certo de que estaremos tentando limpar a honra de nosso filho. Ninguém quer um João ninguém e molestador circulando entre pessoas de bem. Por mais que Lavínia tentasse se justificar com o medo do preconceito social, Plínio sabia que aquele não era o único motivo pelo qual ela insistia em que ele acusasse Romero. O real motivo de tanta insistência era Rafael. Ele sempre tivera muita influência sobre a irmã, mesmo quando ela recriminava ou discordava dele, fazia-o com contrariedade e insegurança. Plínio tinha certeza de que Rafael enchera a cabeça de Lavínia com uma porção de bobagens sobre discriminação, e ela se deixara convencer porque, no fundo, era tão preconceituosa quanto todo mundo. Apenas ocultara de Plínio essa faceta, inconscientemente, tentando adaptar-se a seus princípios para agradá-lo, mas essa não era sua natureza. Lavínia era uma mulher altamente preconceituosa, e agora havia motivos que a levavam a desvendar sua real personalidade. Está certo, concordou ele por fim, contrariado e infeliz. Se é o que quer, vou à polícia. Mas saiba que vai ser doloroso para o Eric. Vai ter de passar por um exame de corpo de delito e não será nada agradável. Ele pode suportar. Já suportou coisa pior. Você é um médico, vai poder ajudá-lo. Com profundo suspiro de dor, Plínio aprontou-se para ir à delegacia. Antes, porém, passou pelo quarto do filho. Queria ter uma conversa com o menino. Ao colocar a mão da maçaneta, levou um susto, porque alguém do lado de dentro, ao mesmo tempo, abria a porta com cuidado. Plínio? Surpreendeu-se Rafael ao quase esbarrar com o cunhado. — O que está fazendo aqui, Rafael? Vim ver como Eric está passando. Com certa irritação, Plínio chegou Rafael para o lado e entrou. O menino estava recostado na cama, fingindo ler um gibi, atento à antipatia que fluía entre pai e o tio. — Deixe-me a sós com meu filho, por favor. O rapaz saiu revoltado, quase batendo a porta, e Plínio aproximou-se do filho.
Sentou-se ao seu lado e afagou seus cabelos. Como se sente? Perguntou com voz amorosa. Bem, ainda está com dor? Um pouco. Estou dolorido. Vai passar. Apanhou a mão do menino, que soltou o gibi e prosseguiu constrangido. Sua mãe insiste em que eu vá à polícia. Para quê? Quer denunciar Romero. Havia tanta angústia naquela interjeição que Plínio se sentiu encorajado a perguntar. Tem certeza de que foi Romero quem fez isso a você? Eric não respondeu e Plínio insistiu. Tenho. Respondeu o menino com voz hesitante. Certeza absoluta, sim. Não pode estar enganado? Não. Falou Eric após breve silêncio. E seu tio? O que tem ele? Esteve aqui conversando com você, não foi? Foi. E o que ele queria? Nada. Veio ver como eu estava passando. Ouça com atenção, Eric, e responda-me sem medo. Seu tio fez algum tipo de ameaça a você? Não. Foi a resposta rápida. Ele o tocou? Não. Não foi ele quem fez isso ao invés de Romero? Não. Tem certeza? Tenho. Não foi ele que entrou em seu quarto na outra noite? Não, já disse que não. Por que não acredita em mim? Não foi tio Rafael quem fez isso comigo, foi Romero. Quisera eu que não fosse, mas foi ele. Foi Romero. Eric soluçava desesperado e Plínio o abraçou. Está bem, Eric, acredito em você. Não precisa se desesperar. Aos pouquinhos, o menino foi se acalmando, sentindo-se seguro nos braços do pai. Plínio ficou pensativo. Eric parecia falar a verdade, estava arrasado, triste, angustiado. Sua voz era carregada de dor e sofrimento, mas parecia sincera. Teria Plínio se enganado? Seria mesmo Romero capaz de uma atrocidade daquelas? Talvez estivesse se enganando, não querendo enxergar o que estava bem diante de seus olhos. Talvez Romero fosse o culpado e ele se houvesse enganado com o rapaz durante aqueles anos todos. As pessoas realmente surpreendiam, e ninguém podia dizer o que ia no fundo da alma dos outros. Plínio deu um beijo na testa do filho, alisou seus cabelos e levantou-se para sair. Descanse, falou com voz sentida. Aonde você vai? Fazer o que já devia ter feito antes, ir à polícia. Eric engoliu o soluço e apanhou de volta a revista, mal conseguindo enxergar as letras, com os olhos cheios de lágrimas. Esperou até que o pai saísse e deitou-se na cama, afundando o rosto entre os travesseiros. Por que não tivera coragem de falar a verdade? Porque tinha de ser medroso, covarde? Por que não enfrentar o tio com a mesma audácia com que ele mentiu e ameaçava? Entre soluços, relembrou a cena da noite passada. Já devia ser muito tarde, porque a casa estava escura e em silêncio quando ele acordou, sentindo que a cama afundava ao seu lado. Abriu os olhos sonolento e viu o tio ali sentado, sorrindo seu usual sorriso de sarcasmo. Tio Rafael, dissera espantado, aconteceu alguma coisa? Não, meu querido. Foi a resposta melosa em tom de falsidade, ainda não. Sorrindo, Rafael acariciou seu rosto e seus cabelos, causando imensa repulsa em Eric, que tentou recuar, mas o tio não permitiu. Rapidamente, sem dizer nada, pulou em cima dele e tapou sua boca com a mão. Em seguida, dominando, Eric ainda se lembrava da dor que sentira ao ser brutalmente violado. Ele chorava, os soluços abafados pela mão do tio que parecia não se importar. Eric sentiu-se sufocar, porque Rafael apertava sua boca com força, por vezes tapando-lhe também o nariz, o rosto de encontro ao travesseiro, e parecia que quanto mais ele chorava, mais o tio fazia, e à medida que ia lhe faltando a respiração de Rafael, tornava-se mais e mais ofegante. Até que parou. Rafael afrouxou a mão sobre a boca do sobrinho e virou de frente para ele. Nenhuma palavra ouviu, ameaçou. Se disser algo a alguém, mato de pancada. Eric não conseguia falar, apenas chorava e soluçava, enquanto o tio prosseguia ameaçando. Se alguém desconfiar, diga que foi Romero. Está me ouvindo? Eric não respondeu e Rafael esbofeteou de leve. Acho bom você fazer como estou mandando, ou vai ser pior para você. Sabe do que sou capaz, não sabe? O menino assentiu e ele continuou. Não estou de brincadeiras. Se você disser que fui eu, nego tudo. Será sua palavra contra a minha, e ninguém vai acreditar em você, muito menos aquele gay. Todos vão pensar que vocês estão tendo um caso, e que ao ser descoberto você quis me acusar, porque é isso mesmo que direi, que Romero violentou
levando-o para o mau caminho. Um garotinho. E você sabe o que acontece com essas bichas que molestam crianças? Elas vão presas, vão para a cadeia, que é para onde Romero vai acabar indo também. Você entendeu bem tudo o que eu falei, não entendeu? Responda. Entendi. Respondeu Eric ainda soluçando. Ótimo. É por isso que gosto de você. Sempre foi um menino obediente e comportado. Agora repita comigo. Quem foi que violentou você? O garoto engoliu em seco e respondeu hesitante. Romero. Muito bem. Fico impressionado com a rapidez com que você aprende as coisas. Se fizer tudo direitinho, como mandei, ninguém vai se dar mal. Se não fizer, acabo com você e com Romero também. Você duvida, Eric, que eu possa acabar com Romero? Não. Ótimo, porque posso. Dou um jeito de acabar com ele e ninguém nunca vai ficar sabendo que fui eu. Um belo dia, ele vai ser encontrado na sarjeta com a boca cheia de formiga. Eric sentiu um arrepio e encolheu-se todo. Achava que o tio falava a verdade, por isso jamais gostara dele. Sempre sentira em seu íntimo que Rafael não era uma boa pessoa, apesar de a mãe dizer que o era. Não faça nada com Romero, por favor, suplicou o menino. Só vai depender de você. Se fizer tudo direitinho conforme mandei, Romero continua vivo. Se não fizer, correu o dedo pelo pescoço como se o estivesse cortando com uma faca. Já era. Eric levou a mão à boca assombrado, sufocando com uma exclamação de espanto e apenas sussurrou: Vou fazer como você mandou. Pense bem, queridinho do titio, debochou Rafael. Mais vale uma bicha presa e viva do que largada no cemitério, você não acha? Riu de sua piada sem graça e apertou a bochecha do sobrinho, levantando-se para ir embora. Quando ele já ia saindo, Eric ouviu um barulhinho, como se alguma coisa pequenina caísse ao chão, e só no dia seguinte veio a descobrir que era a miniatura de moto que Romero havia comprado para lhe dar de presente, e que Rafael tirara de seu quarto enquanto dormia e deixara cair propositalmente ao lado de sua cama. Na delegacia, o delegado tomou nota de tudo o que Plínio lhe dissera, louco de vontade de pôr as mãos naquele safado, como chamara Romero. Pediu a Plínio que levasse o menino para fazer o exame de corpo de delito, assegurando-lhe que o médico perito era homem cuidadoso e procederia ao exame sem causar maiores danos à honra do menino. Como Plínio também era médico, embora não tivesse habilitação legal para aqueles casos, poderia acompanhar o exame pessoalmente, a fim de minorar o sofrimento da criança. Não se preocupe, doutor, disse o delegado como se estivesse fazendo-lhe imenso bem em prender Romero. Acharemos o meliante. Não sabemos para onde foi, mas sabemos onde estuda e onde trabalha. Haveremos de encontrá-lo. Plínio voltou para casa com o coração oprimido, com medo de estar cometendo uma grande injustiça. Quando chegou, Lavínia e Rafael estavam reunidos na sala, conjecturando sobre a pena que seria aplicada a Romero. O que está acontecendo aqui? Perguntou Plínio, mal contendo a contrariedade que aquela cena lhe causava. Nada, disfarçou Lavínia. Estávamos apenas conversando e então como foi? Ele a encarou com desgosto e respondeu com ar cansado. Precisamos levar Eric à perícia. Onde? No IML. Ah, rebateu Lavínia horrorizada. Não conheço outro, mas você não pode levá-lo àquele lugar. Será muito traumatizante para Eric. Foi você quem quis assim, mas pensei que você mesmo fosse fazer o exame dele, acompanhado de um médico de nossa confiança, num consultório particular. Infelizmente, não é assim que a lei procede. O delegado mandou-me levá-lo ao IML o mais depressa possível, sob pena de sumirem os efeitos da violência. Vendo o ar de desagrado de Lavínia, ele sugeriu: ainda está em tempo de desistirmos. Um rápido olhar de Rafael foi suficiente para que Lavínia retomasse o controle sobre si mesma e rebatesse com uma quase fúria. Isso é que não. Aquele maldito tem de pagar. Venha, Plínio. Vamos conversar com Eric. Você irá junto, não irá? Sim, o delegado deu-me essa autorização. Melhor assim. Não será tão difícil se você o acompanhar, senão podemos pedir a Rafael que vá em seu lugar. De jeito nenhum, rebateu Plínio indignado. Eric é meu filho, e sou eu quem vai estar ao lado dele nessa hora. E depois, creio mesmo que ele não gostaria da companhia de Rafael.
Lavínia deu de ombros e foi ao quarto do filho ajudá-lo a se preparar, e Rafael também ia saindo, quando sentiu a mão de Plínio sobre o seu braço. Não pense que me engana, Rafael. Você pode enganar sua irmã, que é uma tola e confia cegamente no irmãozinho querido, mas eu sei quem você é e estou de olho em você. Com ar sarcástico, Rafael puxou o braço e falou ironicamente: Não sou eu que sou a bicha, muito menos o pedófilo. Tenho minhas dúvidas. Rafael não respondeu, limitou-se a soltar um risinho debochado e foi para a beira da piscina. Não estava com vontade de trabalhar naquele dia e resolveu ficar para ver se Lavínia ia precisar dele para alguma coisa. Já havia mesmo perdido a reunião da manhã e o cliente na certa arrumara outra firma. O menino arrumou-se aos prantos. Estava assustado, com medo do que iria lhe acontecer. Plínio procurou tranquilizá-lo da melhor forma que pôde, embora soubesse que ninguém saía sem marcas de uma ida ao IML. Por sorte, ou talvez porque Plínio fosse médico também, o exame realizado em Eric foi rápido e o menor constrangedor possível. O médico que o examinou não o submeteu a interrogatórios desnecessários, nem fez qualquer comentário que pudesse embaraçá-lo. Tudo bem, meu filho? Perguntou Plínio já no carro a caminho de volta. Tudo, respondeu Eric choroso. Você não precisa sentir-se envergonhado. O que lhe aconteceu foi horrível, mas você vai superar. Vou virar gay, papai. Plínio olhou penalizado e respondeu com apreensão. Só se você quiser. Tio Rafael diz que quem passa por isso fica viciado e vira gay. É o que vai acontecer comigo. Plínio mordeu os lábios e procurou esclarecer. Seu tio Rafael não sabe de nada. Ninguém vira homossexual, quem é já nasce assim. Mas tio Rafael disse que Romero ficou assim depois que foi violentado como eu fui. Ele não ficou assim, meu filho. O atentado que Romero sofreu só serviu para despertar algo que estava adormecido dentro dele. Por quê? Não sei lhe dizer. Só sei que foi assim que Romero descobriu que era homossexual, não que se tornou um. Mas se não fosse aquilo, ele jamais teria assumido o que é. Talvez cada pessoa reage à vida de sua maneira, e Romero também encontraria a dele. Talvez vivesse a vida inteira infeliz sem se assumir, travando uma batalha impiedosa consigo mesmo. Talvez até viesse a se casar e ter filhos, só porque era isso que se esperava dele. Ou talvez ele tivesse descoberto sua homossexualidade de outra forma e a tivesse aceitado naturalmente. Não temos como saber como cada um descobre seu caminho. É errado, pai. Romero está cometendo algum pecado? Não, Eric. Em minha opinião, nada que acontece na vida está errado. Apesar de não ser um homem religioso, acredito numa força maior que nós, que nos criou a todos e é muito mais sábia do que pensamos. E essa força não criaria nenhum tipo de armadilha para os homens, só para vê-los em queda. Não acredito nisso. Quem criou o homem criou também a homossexualidade. Se a criou é porque achou necessário. Mamãe diz que não é natural. Sua mãe está ferida, com raiva. Ela também tem medo de que eu fique igual a Romero. Você não tem de se preocupar com isso. Seja o que for que vier a ser em sua vida, terá todo o meu apoio. Não quero ser como Romero, pai. Gosto das garotas. Então, não tem com que se preocupar. Mas e se elas não gostarem de mim? E se meus amigos descobrirem o que me aconteceu e caçoarem de mim? Você não tem culpa do que lhe aconteceu. Ninguém tem. Mas não é isso que vai determinar as escolhas que vai fazer em sua vida. São as suas próprias tendências e necessidades. Mas tio Rafael diz, não se impressione com o que seu tio diz. Ele é uma pessoa amarga e pouco confiável. Ainda não me convenci de que não foi ele quem fez isso a você. Já disse que não foi ele. Eric revidou com raiva. Está bem, meu filho. Não precisa se zangar. Se você diz, eu acredito. Esperou alguns minutos e perguntou, e Romero? O que você sente pelo homem que lhe fez mal e está com raiva dele? Como poderia? Romero não havia feito nada além de ser seu amigo. Eric sentia imensa angústia pelo que estava prestes a lhe acontecer, mas lembrava-se bem das ameaças do tio. Temia não só por sua vida, mas pela do próprio Romero. Achava que se falasse a verdade, Rafael cumpriria a promessa e daria um jeito de matá-los a ambos. Com o peito sufocado pela dor, começou a chorar e olhos baixos respondeu amargo. Não quero mais falar de Romero.
Plínio compreendeu sua dor e respeitou-a. Ainda não estava convencido, mas não tinha argumentos para refutar as afirmações de Eric. Talvez ele tivesse mesmo razão e Romero não fosse nada daquilo que ele pensasse ser. Ou talvez Romero apenas não conseguisse controlar seus instintos. De qualquer forma, se for ele mesmo quem fizer aquilo ao menino, merecia punição. Capítulo 18. Assim que saiu da casa de Plínio, Romero foi para o centro da cidade e alugou um quarto numa pensãozinha barata. Não era nenhuma maravilha, mas era limpo e asseado. Ajeitou suas coisas no armário velho e recostou-se na cama, angustiado com os últimos acontecimentos. Ninguém mais do que ele lamentava a sorte do pequeno Eric. Como podiam pensar que fora ele o responsável por aquele ato abominável, logo ele que passara por situação semelhante? Pensando nisso, não pôde deixar de sentir certa mágoa. Plínio jamais deveria ter acreditado naquela infâmia. Então não o conhecia. Não estava a par de tudo o que sofrera na vida. A mentira de Eric, até que podia entender. O menino estava assustado, com medo de ser castigado pelo tio. Sim, porque Romero tinha certeza de que fora Rafael quem fizera aquilo. Lembrava-se de que na noite anterior estava dormindo quando pensou ter ouvido um barulho na porta. Olhou, mas não viu nada. Embora tivesse ficado com a sensação de que alguém entrara em seu quarto, procurando alguma coisa e saíra sorrateiramente. Só depois se dera conta de que Rafael devia ter entrado na surdina, procurando algo incriminador, e achando o embrulhinho em cima da mesinha de cabeceira, tirou sem que percebesse. Só isso justificava o fato de a miniatura ter sido encontrada perto da cama de Eric. Mas como faria para provar sua inocência? Além da palavra de Eric e da pequena moto, Romero era homossexual, o que por si só já parecia prova suficiente. Ninguém hesitaria em acreditar que fora ele o culpado, porque o homossexual na cabeça dos ignorantes era alguém sem moral e sem caráter. Ele sabia que isso não era verdade. Era homossexual, mas não era um cafajeste. Era um homem decente. Estudava, trabalhava e só saía com rapazes adultos, responsáveis por seus próprios atos. Jamais se interessara por crianças, não era tarado, e o corpo dos meninos não lhe despertava nada. Como poderiam? Eram crianças. Eric, em especial, era seu amigo, o irmão mais novo que não tivera. Ao perder Judite, Romero sentira-se mais só do que nunca no mundo. Plínio fora muito bom para ele, cuidara de sua educação, fora compreensivo e carinhoso, mas Eric era mesmo seu amigo. Romero sentia-se à vontade com o menino, nutria por ele uma afeição sincera e desinteressada, muito semelhante à que sentira por Judite. Como puderam pôr em dúvida seu afeto, compuscar um sentimento que era puro e verdadeiro? Apesar da decepção e do desgosto, precisava continuar vivendo. Faltavam poucos meses para se formar e ele estava ansioso por começar a trabalhar. Já estava providenciando residência no hospital municipal, onde poderia ingressar na pediatria. Só então lhe ocorreu que, se alguém soubesse do ocorrido, jamais confiaria nele para levar-lhe os filhos. Diriam até que ele escolhera aquela profissão só para poder abusar dos meninos, o que seria uma infâmia. Mas era o que diriam, e ele não teria chances como pediatra. Começou a sentir-se inquieto, temendo por seu futuro. Embora não acreditasse que Plínio fosse procurar a polícia, sabia que corria grande risco de aquela história vazar, ainda mais com Rafael encarregando-se de espalhá-la para todo mundo. Resolveu não pensar mais naquilo. De nada adiantaria sofrer antecipadamente. O jeito era esperar, para ver o que iria acontecer e continuar tocando a vida. Desceu para comer alguma coisa por ali mesmo e voltou para o seu quarto. Tomou um banho e ligou o aparelho de TV. Esperou longo tempo, até que a imagem aparecesse em preto e branco e sem brilho. Passou o dia naquele quarto, sem coragem de sair para a vida, até que veio a noite e ele acabou adormecendo. No dia seguinte, acordou bem cedo. Precisava estar no estágio às 7 horas e correu para lá. Quando chegou, notou algo estranho na entrada do hospital. Havia um carro de polícia parado na porta e um guarda conversava com o chefe dos estagiários. Ele hesitou e teve vontade de correr, mas ficou dizendo para si mesmo
que aquilo nada tinha a ver com ele. Caminhou a passos vagarosos, tentando não olhar para a polícia e foi se aproximando. Cumprimentou o chefe com um sorriso forçado e já ia entrando quando viu que o homem apontava para ele com o queixo. Imediatamente, 2 policiais o cercaram e ele foi colocado no carro sem muitas explicações. Estava preso. Na delegacia, o tratamento que recebeu foi o pior possível, chegando até a apanhar. Queriam que ele confessasse um crime que não havia cometido, mas ele resistia. Quando finalmente não aguentou mais levar pancadas, assinou a confissão. Ele sempre fora fraco e faria qualquer coisa para não sentir mais tamanha dor. Trancafiaram-no numa cela, onde ele permaneceu por alguns dias ao lado de prisioneiros da pior espécie. Ao saberem que ele estava sendo acusado de atentado violento ao pudor contra um menino de 11 anos, os presos se revoltaram. Tinham um estranho código de ética e não admitiam estupradores ou violentadores entre eles. Olhem só, ironizou Carlão, um dos presos mais mal encarados. Temos uma bichinha aqui. Os outros presos riram e olharam para Carlão ansiosos. Deixe-me em paz, rebateu Romero timidamente. Ele pensa que é melhor do que nós, prosseguiu Carlão, só porque além de viado é filhinho de papai. Não penso nada, não tenho nada contra vocês, mas nós temos contra você. Sabe o que é? É que nós não gostamos de molestadores. Romero nem viu direito o que aconteceu. Rapidamente os homens se aproximaram dele e o seguraram, rasgaram suas roupas e o violentaram. Ele ficou aterrado. Chorava e implorava que o largassem, mas os homens não ligavam para sua angústia. Para eles, estavam vingando a sorte do pobre menino, fazendo a Romero o que ele impiedosamente fizera. Esse fato se sucedeu por mais alguns dias. Os homens revoltados aproveitavam para saciar seus instintos. Nas primeiras vezes, Romero chorou muito, mas depois acabou se acostumando e parecia não ligar mais. Suportava tudo com extrema passividade, quase que com apatia, o que acabou desinteressando Carlão e os outros presos. Finalmente deixaram-no em paz. O inquérito foi muito rápido e logo o advogado de Plínio havia ingressado com a queixa-crime. Como Romero não tinha recursos, foi designado um defensor público para o caso. No dia seguinte, ao ajuizamento da ação, ele foi visitado por uma moça de 28 anos, dizendo-se sua defensora naquele caso. Muito prazer, cumprimentou ela secamente, colocando à sua frente os autos do processo de Romero. Meu nome é Maria da Glória Soares Pimenta e fui designada para ser sua defensora. Romero olhou incrédulo e contestou envergonhado. Olhe, doutora, não me leve a mal, mas não acha que para o meu caso seria melhor um homem mais velho e experiente? Maria da Glória fitou por cima dos óculos de aro de tartaruga e respondeu com firmeza. Para quem afirma que ser vítima do preconceito, até que o senhor está me saindo um belo de um preconceituoso, não acha? O rosto de Romero corou violentamente e ele começou a balbuciar. Sinto muito. Não queria ofendê-la, perdoe-me mesmo, mas é que é uma mulher. Romero cortou ela impaciente, sem lhe dar tempo de concluir sua frase. Não sei bem o que aconteceu neste caso, só o que sei é que você está sendo acusado de violentar o filho de gente importante. Você é homossexual, já sofreu abuso antes e as provas a seu favor não são das melhores. Não creio que você seja a pessoa mais indicada para julgar quem quer que seja. Romero sentiu as orelhas arderem e teve vontade de pedir àquela mulher que saísse e o deixasse sozinho. Não precisava ser defendido por alguém tão arrogante, e depois estava na cara que ela também já o havia condenado, mesmo antes de o conhecer. Não quis ser grosseiro, nem eu estou julgando. Desculpou-se ele, cada vez mais ruborizado. É que pensei que cargos como esse fossem dados apenas a homens mais experientes. Pois pensou errado. Estou formada há 7 anos e há 3 sou defensora pública, e ninguém me deu esse cargo. Fui aprovada em concurso público. Peço desculpas novamente por tê-lo ofendido. Repetiu ele com certa raiva, o que não era comum em seu comportamento. Não quis ofendê-la, mas se a senhora já vai começar a me defender com essa antipatia toda, achando que sou mesmo culpado, acredito que não dará muito certo. Quem foi que disse que eu acho culpado? E não acha?
Acabou de me acusar agora mesmo. Eu acusei? Não me lembro de tê-lo acusado de nada. A senhora mesmo disse que eu violentei o filho de um homem importante porque sou homossexual e porque já fui violentado também. Isso não é uma acusação, ou melhor, um julgamento precipitado. Ela tirou os óculos do rosto e fixou os olhos dele, falando com muita segurança. Em primeiro lugar, não o acusei de nada, muito menos o estou julgando precipitadamente. Em segundo, eu não disse que você violentou o menino porque é homossexual e porque também já foi violentado. Disse que você é acusado de ter violentado o garoto, que é homossexual e que já sofreu abuso sexual antes. Falei alguma mentira? Roberto corou de novo e tornou envergonhado. Peço que me perdoe novamente, mas achei que a senhora pensasse como todo mundo. Quem pensa como todo mundo é você. Pensa que só porque é homossexual ninguém vai acreditar em sua palavra. Está sendo preconceituoso com você mesmo. Não é verdade? Sei que sou inocente, apesar de ter assinado uma confissão. Aquela confissão não tem valor jurídico nenhum. É muito fácil desacreditá-la em juízo, porque todo mundo sabe como são obtidas as confissões. Está me dizendo que acredita em mim. Não estou dizendo nada. Mas que mania você tem de querer adivinhar tudo o que penso? Desculpe-me. Bem, voltando ao caso, vamos esquecer a confissão, ela não é prova suficiente. Doutora, interrompeu Romero agora com certo tom de angústia, e ela o olhou impaciente. Perdoe-me por perguntar, mas tenho mesmo de ficar preso aqui. Este lugar é horrível e os presos fizeram-me tantas coisas. Engoliu em seco e acabou por deixar escapar um soluço, sensibilizando imensamente o coração de Maria da Glória. Ela sentiu tremenda piedade dele, de sua fragilidade, do caminho que escolhera para a sua vida, que o tornara culpado apenas por ser homossexual. Só naquele momento foi que se deu conta de que os outros presos lhe haviam feito e sentiu compaixão, não porque estivesse sendo preso e acusado, pois ela não sabia se ele era inocente ou culpado, mas pela imensa injustiça, por vê-lo atirado ali unicamente pelo fato de ser homossexual. Ele era uma alma sensível, podia perceber, e devia estar sofrendo muito com tanta brutalidade. Fique tranquilo, falou com mais brandura. Irei daqui direto ao juiz com um pedido de habeas corpus. Você é réu primário, estudante de medicina, embora sem endereço fixo. Estou morando numa pensão. Vai servir. Bem, acho que isso é motivo mais que suficiente para você ser solto, desde que não fuja. Não vou fugir. Pode confiar em mim. Naquele momento, um sentimento mais profundo começou a nascer entre Romero e Maria da Glória. Ela sentia que podia confiar no rapaz, entrar ali com certa prevenção, imaginando que monstro poderia ter feito algo tão terrível a um garotinho, mas conhecendo, duvidava de que ele fosse mesmo culpado. Ele parecia tão frágil, tão sensível, como alguém com aquela aura de sensibilidade poderia ter violentado uma criança. Resolveu que estudaria melhor o caso, em vez de preparar uma defesa formal e impessoal. Se Romero fosse inocente, ela queria descobrir. Se não fosse, deixaria a justiça agir ao seu modo. Capítulo 19. No astral, Judite assistia a tudo com o coração oprimido. Não fosse Fábio ao seu lado, não teria conseguido manter-se em equilíbrio, mas o espírito amigo ia encorajando-a e fazendo-a lembrar-se a todo momento de que nada na vida acontece em vão. Mas isso era necessário? Questionava ela, ainda tentando encontrar um meio de aliviar o sofrimento do irmão. Bem, sim e não. Nada que acontece no mundo é desnecessário. Por outro lado, Romero poderia ter optado por outros caminhos, mas nada melhor do que a experiência para nos fazer conhecer e compreender os efeitos de nossos atos. Tem razão, mas ele está sofrendo tanto. Sofre o que escolheu para si mesmo. Foi a opção dele. Não para que sofresse, mas para que compreendesse. Só que nós, quando encarnados, estamos presos ao sentir da carne e medimos nosso sofrimento pelo que atinge, seja física, seja emocional, seja mentalmente. Como assim? Fisicamente reagimos à dor, pancadas, escoriações, mutilações. Emocionalmente sentimos tristeza, saudade, culpa, rejeição. Mentalmente, retemos lembranças difíceis, criamos ilusões e máscaras de comportamento
para levarmos avante a personalidade que nos foi dada nessa vida. Tudo isso, embora se processe em níveis distintos de nossa consciência, acaba por refletir-se em nosso corpo físico, tanto que adoecemos. É verdade. E isso porque não conseguimos enxergar além do mundo material. Quando conseguimos ver com os olhos da alma, vamos entendendo nossos processos. Para Romero, nesse momento, ele é vítima de uma trama e de uma injustiça. Para sua alma, ele apenas está acionando a roda da vida, fazendo com que se cumpra mais uma etapa em sua jornada de luta pela evolução. E creia-me, Judite, nada acontece que não tenha sido escolhido ou aceito por ele, porque ele quis, porque desejou, porque acreditou ser essa a melhor forma de aprender. Nada lhe foi imposto nem exigido. Ninguém quis castigá-lo nem o incentivou à autopunição. Foram suas culpas, seus medos, seus ódios que o fizeram escolher essa experiência e seu desejo de mudar. Pobre Romero, não diga isso. Ninguém é pobre quando está ganhando valiosos ensinamentos morais. Tudo o que acontece é para o nosso bem, se não nesta em outra vida, porque ninguém consegue escapar da vida espiritual. E é lá, quando deparamos com o que somos e com quem somos, que temos de acertar contas com nossa consciência, e é ela que vai determinar o que já vencemos e o que ainda não. Sei que tudo na vida tem um porquê, sei também que ninguém sofre por acaso, sei de nossas escolhas e de tudo mais, mas Romero é meu irmão, sinto pena dele, pois não devia, porque sente pena de quem está crescendo. Agora pode não parecer, mas depois você verá os resultados. Quando ele se libertar das culpas que traz do antigo vício da pedofilia, da total ausência de respeito por seus semelhantes, você me dirá se valeu ou não a pena. Nada como ser livre, Judite. E só seremos inteiramente livres quando nosso coração não se confranger mais diante das lembranças. No dia em que pararmos e olharmos para dentro de nós mesmos, evocando recordações de tempos idos, e isso não nos incomodar, aí sim, já teremos nos libertado e estaremos prontos para viver novas experiências em outros mundos. Fez uma pausa e mudou o tom de voz. Mas ainda há outros espíritos sofrendo verdadeiramente, porque atirados no lamaçal de dor, possuem ignorância e relutância em crescer. Quem? Alguém que eu conheça? Sim, alguém que você conheceu de perto. Quer ver quem é? Não me diga que meu pai ou minha mãe desencarnaram. Não, seus pais vão muito bem nos padrões que estabeleceram para si mesmos. É a outra pessoa que me refiro. Quem é? Quero vê-la. Então venha comigo. Mas devo alertá-la de que iremos adentrar o mundo inferior, onde alguns espíritos ignorantes permanecem em profundo sofrimento. Em questão de segundos, Judite viu-se numa caverna no astral inferior, onde vários espíritos pareciam amontoados, gemendo, olhos vidrados. Alguns pareciam disputar alguma coisa, outros riam abobalhados. Mas o que é isso? Sussurrou horrorizada, agarrando-se ao braço de Fábio. Não se preocupe, eles não podem nos ver nem ouvir. Caminharam por entre aqueles corpos semi-mortos até que chegaram a uma espécie de vala, onde alguns espíritos tossiam como se estivessem engasgados com alguma coisa. O que eles têm? Indagou entre aterrada e penalizada. São espíritos que desencarnaram em consequência das drogas e do álcool. Todos eles, todos eles. Nesse momento, Fábio avistou quem estava procurando. Jogado a um canto da vala com uma seringa agarrada na mão, Júnior debatia-se. Judite fitou horrorizada. Mal o havia reconhecido. É Júnior? Exclamou mais para si do que para Fábio. Mas ele está muito mal mesmo. Ainda nem sabe que morreu. Depois desses anos todos, ainda permanece na ignorância. Sim, e oferecendo-lhe drogas como recompensa. Alguns espíritos se utilizam dele. Como assim? Pedem que ele perturbe encarnados. Como ele está no estágio de quase demência, nem se dá conta direito do que está fazendo. É levado de um lado a outro feito um autômato. Colocam-no junto a algum encarnado que queira prejudicar, e ele fica ali, sugando as energias da pessoa. Depois, como pagamento, dão-lhe a droga que o mantém. Judite sentiu imensa pena de Júnior. Naquele momento, pouco importava que fosse ele que lhe houvesse tirado a vida. Sentiu o coração apertar-se e segurou a mão de Fábio, contendo nos olhos as lágrimas de compaixão. Não podemos ajudá-lo?
Você pode. Eu? Foi a culpa por havê-lo assassinado que o colocou assim. Foi por remorso que ele aplicou aquela dose e se matou. Ele quis se matar. Intencionalmente não, mas assumiu o risco e responde como suicida. E o que posso fazer para ajudá-lo? Enquanto reze por ele. Envie-lhe vibrações de amor e de perdão. Faça-o sentir que você não o odeia, que não lhe quer mal. Só quando ele acreditar em seu perdão é que conseguirá sentir-se digno de perdoar-se a si mesmo também. Não sei se posso fazer isso. Não me sinto capaz. Você ainda não o perdoou? Seja sincera. Já. Se não tivesse perdoado, não estaria tão condoída. Pois então é o que basta. Não estou preparada para isso. Estamos sempre preparados para agir em nome do amor. Para ajudar, basta querer. Voltaram à colônia espiritual. Judite estava impressionada. Jamais vira tanto sofrimento. Perto daqueles espíritos, Romero até que não estava tão mal. Podia estar sofrendo também, mas nada que não houvesse sido programado como parte de seu plano de crescimento. E depois estava assistido. Fábio estava sempre ao seu lado, dando-lhe passes, encorajando-o com sonhos e pensamentos otimistas. Mas e Júnior? Não tinha ninguém por ele. Júnior não tinha família? Perguntou Judite de repente. Não. O pai era um bêbado e morreu cedo atropelado. A mãe largou aos cuidados de uma tia e sumiu no mundo. Quando a tia descobriu que ele era homossexual, fez como seu pai fez com Romero e expulsou de casa. Júnior viu-se sozinho aos 16 anos, virou garoto de programa, fez alguns biscates, arranjou uns empreguinhos suspeitos e de baixa remuneração, até que aconteceu o que aconteceu. Pobre rapaz, não é à toa que virou marginal. Vê, Judite, como nada acontece por acaso, muitas vezes nem precisamos voltar a outras vidas para encontrar a causa de nossos infortúnios, e então está disposta a ajudá-lo. É claro que sim, farei o que eu puder. Ótimo, fico feliz. Como precisava esperar que Júnior aceitasse sua ajuda, só o que Judite podia fazer por ele era enviar-lhe vibrações de amor, de paz, de coragem e, acima de tudo, de perdão. Todas as manhãs, aproveitando a energia renovadora do sol nascente, Judite sentava-se no jardim e irradiava para Júnior um pouco daquela luz, e para Romero também. Capítulo 20. No mesmo dia em que Maria da Glória visitara Romero na prisão, ele fora solto. O juiz acatou o pedido de habeas corpus, pois ele era primário e tinha bons antecedentes, e Romero viu-se novamente livre. Nunca dera tanto valor à liberdade como naquele momento. Sentiu que era a coisa mais importante em sua vida, e, estimulado por Judite e Fábio, decidiu que não deixaria de lutar por si mesmo. Afinal, não fora ele quem fizera aquilo. Não tinha de se entregar ao desânimo por estar sendo acusado de um crime que não cometera. De volta à pensão, tomou um banho e foi descansar. Precisava estar apresentável quando reaparecesse no estágio. A bolsa era pequena, mas era só com o que podia contar. No dia seguinte, arrumou-se todo e partiu para o hospital. Entrou acabrunhado, temendo a reação das pessoas, e foi caminhando direto para seu posto na pediatria. O médico encarregado dos estagiários daquele setor cumprimentou com ar de espanto, pediu licença e saiu. Voltou pouco depois em companhia do diretor do hospital. Você é Romero Silveira Ramos? Perguntou o diretor com cara de poucos amigos. Sou. Foi a resposta lacônica de Romero. Venha comigo. Romero seguiu em silêncio. Sentiu os olhares de recriminação dos colegas e dos enfermeiros. Entrou em seu gabinete e sentou-se na poltrona em que ele lhe indicara. Não sou homem de fazer rodeios, começou o diretor carrancudo. Por isso, vou direto ao ponto. Seu caso já é conhecido de todos aqui, e não creio que seja conveniente mantê-lo a serviço deste hospital. Mas, doutor, não me interrompa, por favor. Ainda não terminei. Romero sentiu as orelhas em fogo e baixou os olhos, enquanto o diretor prosseguia. Não sei como uma coisa dessas foi acontecer justo em meu hospital, mas não posso permitir que alguém como você mantenha contato com as crianças que são atendidas aqui. Doutor, protestou Romero indignado. Não sou um monstro, jamais tocaria numa criança. Não é o que parece. Não aconteceu nada entre mim e aquele menino. Posso lhe assegurar, gosto de crianças, jamais lhe faria qualquer mal. Ah, não? Ele meneou a cabeça.
Nega que é homossexual. Não sei o que tem isso a ver. Revidou ruborizado. Tem tudo a ver. Se você não fosse um, não estaria sendo acusado de ter molestado um menino. O senhor tem razão. Se eu não fosse homossexual, ninguém pensaria em me acusar. Como sou, virei o culpado de todas as perversões do mundo. Não se faça de vítima. Ninguém mandou gostar de garotinhos. Eu não gosto de garotinhos, objetou veemente, vermelho feito um pimentão. Não sou nenhum marginal, sou uma pessoa decente. Olhe, Romero, não quero entrar em discussões sobre o que é ou não ser decente, mas o fato é que você é homossexual declarado e está sendo acusado de ter violentado o filho de um médico. Como espera que alguém confie os filhos a seus cuidados? Já havia começado. O preconceito estava tirando sua rede, e o primeiro peixe a cair nele foi a sua profissão. Em poucos segundos, Romero vislumbrou sua tão sonhada carreira de pediatra ir por água abaixo. O diretor tinha razão. Ninguém em sã consciência levaria seus filhos para ele cuidar. Teriam medo que ele se aproveitasse de sua condição de médico e molestasse os meninos. Vai me mandar embora? Sussurrou vencido. Diante das circunstâncias, é a única coisa sensata a fazer. Você vai se tornar um médico. Devia pensar nisso e dar-se mais ao respeito. Você há de convir que já não fica nada bem um médico pederasta. Que dirá pederasta e pedófilo? Doutor, suplicou com a voz embargada. Não faça isso, por favor. Preciso desse emprego para sobreviver. Ora, vamos, meu rapaz. Isso nem emprego é, apenas um estágio. Mas a bolsa é razoável. Estou me mantendo com ela. Não, sinto muito. Não é possível. Mas, doutor, o que vou fazer de minha vida? Fui solto porque estou estudando. Tenho esse estágio e arranjei uma pensãozinha barata para morar. E se o juiz mandar me prender de novo? Não quero parecer insensível, mas isso é um problema que você mesmo terá de resolver. Não é por culpa minha que você está nessa situação. Cada um deve responder pelos seus atos. Mas eu não fiz nada. Isso é a justiça que irá decidir. De que adianta a justiça, doutor? O senhor já me condenou, o senhor e todo mundo. Só porque sou homossexual acha que eu não presto. Mas não é assim. Sou um homem honesto, cumpridor de meus deveres, incapaz de fazer mal a quem quer que seja. Eu sei que sou assim, e o senhor não acredita em mim. Não sou doente nem tenho nenhum tipo de peste. Pense como quiser, meu rapaz, mas aqui você não fica mais. Passe no departamento pessoal e apanhe o resto de sua bolsa. E para não dizer que não sou generoso, mandei que lhe pagassem a bolsa integral. Embora não tenha trabalhado o mês todo, vai receber como se tivesse. Romero olhou para o diretor com profundo desgosto. No fundo, ainda esperava que ele agradecesse pela sua generosidade, mas Romero apenas balançou a cabeça e saiu. Já se humilhara demais. Ainda assim, aceitou o dinheiro que ele lhe dera. Não era muito, mas Romero não estava em condições de recusar nenhuma ajuda. Comprou o jornal a caminho da pensão e abriu, procurando nos classificados algo que lhe servisse. Havia poucos anúncios naquele dia porque não era domingo. Depois de dar uma topada no meio-fio, fechou o jornal e fez o resto do caminho em silêncio. Mais tarde, foi até a faculdade e trancou a matrícula. Estava no último semestre, mas Romero não sabia se conseguiria enfrentar os olhares do resto da turma. Nunca fora uma pessoa popular e não tinha muitos amigos. Pensou em sua família, tentando imaginar se eles já saberiam do ocorrido. Ao receber a notícia, Noêmia chorara desconsolada, mas Silas nem queria ouvir falar no nome do filho. Sentia cada vez mais ódio por ele ter se tornado aquela aberração, como dizia. Apesar do medo, Romero resolveu ligar. Escolheu uma hora em que sabia que o pai não estaria e telefonou. Alô? Era a mãe. Ele podia reconhecer sua voz cansada. Mãe? Alô, mãe, sou eu, Romero. Por uns instantes, Romero achou que ela ia desligar. Noêmia não respondera nada e ele pensou que ela não queria falar com ele. Decepcionado, insistiu. Mãe, sou eu. Romero, seu filho. Sei quem é Romero. Respondeu ela por fim. E Romero não saberia dizer se sua voz era de raiva, frieza ou medo. Fale comigo, mãe. Você sumiu há anos que não o vejo. O que você queria? Papai me expulsou de casa. Por que resolveu aparecer agora? Preciso de você. Estou encrencado. Já sei.
Seu pai tem um conhecido que trabalha no fórum e tratou logo de vir contar a novidade. Por favor, mãe, me ajude. Estou arrasado. Por que fez aquilo, Romero? Por que não seguiu meu conselho e virou um rapaz direito, viu no que deu? Não fui eu, mãe. Não fiz aquilo. Não dá para acreditar, você é... Sim, mãe. Sou homossexual, mas não sou criminoso. Quantas vezes tenho de repetir isso? O que você quer? Preciso de ajuda, estou quase sem dinheiro. Lamento, meu filho, mas não posso ajudá-lo, seu pai não quer. Nesse momento, o espírito de Judite aproximou-se atraído pelos pensamentos da mãe, que lamentava a perda dos 2 únicos filhos. Fábio, que vinha junto, aproximou-se dela e deu-lhe um passe revigorante, e Judite soprou seu ouvido. Ajude-o, mãe, ele é seu filho. Recebendo as sugestões da filha como seus pensamentos, Noêmia respondeu. Gostaria de ajudá-lo, Romero, mas seu pai... Papai não precisa saber, prosseguiu Judite. Não precisa contar a ele, retrucou Romero. Mas e se ele descobrir? Não vai descobrir, falou Romero quase suplicando. Se descobrir, diga que agiu seguindo seu amor de mãe, orientou Judite. Não sei. Por favor, mãe, implorava Romero. Meu dinheiro está acabando, preciso sobreviver. Devia ter pensado nisso antes de fazer o que fez. Mas não fui eu. Não fui eu, porque ninguém acredita em mim, só Judite. Se Judite estivesse viva, aposto como acreditaria em mim. Eu acredito nele, mãe, confirmou Judite. Por que você também não acredita? E mesmo que ele fosse culpado, não é seu filho. Ao aceitar recebê-lo como filho, não aceitou também todas as responsabilidades de mãe. Não se comprometeu a cuidar dele e orientá-lo pela senda do bem, e depois ajudá-lo. Não significaria compactuar com seus atos, ainda que ele tivesse feito isso. Você é mãe, não deveria amá-lo acima de tudo e pelo resto da vida. A saudade de Judite fez com que Noêmia quase que ouvisse as palavras da filha. Sentia em seu coração a súplica de ambos os filhos. Não sabia que a moça estava ali ao seu lado, embora pudesse sentir sua presença. Pelo amor de Deus, mãe. Romero começava a chorar. Estou implorando, só desta vez ajude-me. Ajude-o, mãe. Insistia Judite também. Verá como isso lhe fará bem. Mãe, diga alguma coisa, mãe, por favor. Romero chorava muito, e o coração de mãe de Noêmia falou mais alto. Está certo, meu filho, concordou por fim. Diga-me onde está e eu irei até aí. Não quero que seu pai nem desconfie de uma coisa dessas. Ainda chorando, Romero deu-lhe o endereço da pensão e anotou no caderninho e arrancou a folha para que Silas não descobrisse. Amanhã, assim que seu pai sair para o trabalho, tomarei um ônibus e irei aí. Vou lhe arranjar algum dinheiro. Obrigado, mãe, soluçou Romero agradecido. Desligaram e Judite beijou a mãe no rosto. Noêmia não sentiu o beijo, mas a saudade que sentia da filha intensificou-se. Olhou o papelzinho que tinha nas mãos e pensou em Romero, porque tivera de perder os 2 filhos de uma vez. Assim que Silas saiu para o trabalho, Noêmia vestiu-se, preparou uma cesta de comida para o filho, passou primeiro na Caixa Econômica Federal e sacou algum dinheiro da caderneta de poupança que ela e o marido tinham em conjunto. Em seguida tomou o ônibus e foi para a pensão em que Romero se encontrava. Ele a estava esperando embaixo na rua e correu em sua direção logo que a viu, levantando-a no alto com um abraço. Mãe, murmurou enternecido, a voz embargada de emoção, como senti sua falta. Ela acariciou seu rosto em lágrimas e respondeu emocionada. Como você cresceu, e que rapaz bonito ficou, pena que está um pouco magrinho. Romero beijou-lhe a mão e puxou-a para a pensão, subindo com ela para o seu quarto. Ela estudou o lugar com olhar crítico, mas não fez nenhum comentário. Judite ao seu lado em silêncio, desencorajando-a de comentários desestimulantes. Em uma mesa colocou a cesta e dela retirou o que levara. Um pouco de frango assado com farofa, pão, um pedaço de queijo, algumas frutas, uma garrafa de suco e um bolo de laranja que assara na véspera e escondera na cristaleira da sala para que Silas não visse. Isso tudo é para mim? Perguntou incrédulo. Imaginei que não estivesse se alimentando direito. Ela tinha razão. Foi só quando se sentou e experimentou um pedaço do frango que ele percebeu quanto estava faminto. Havia dias não comia nada decente e devorou frango com farofa. Comeu uma banana de sobremesa e guardou o resto.
Vou guardar para depois. Não sei quando terei chance de ver comida de verdade outra vez. Por que, Romero? Perguntou ela, lutando para conter as lágrimas. Por que teve de fazer isso? Não fiz nada, mãe, não fui eu. Mas o menino falou que sim. Ele estava assustado, falou que mandaram. Quem? Quem o mandou falar uma barbaridade dessas? É o que eu vou descobrir. Ah, Romero, Romero, por que não seguiu meus conselhos? Por que não largou esse vício e voltou para sua família? Por que ficou um rapaz muito bonito, podia se casar, ter filhos, levar uma vida normal? Ele baixou os olhos e suspirou com tristeza. A mãe não conseguia entender. Jamais entenderia que casar e ter filhos para ele não seria uma vida normal. Não tenho nenhum vício, mãe, afirmou baixinho. E fazer o que você faz com outros homens não é um vício? Não, mãe. É só uma preferência, pois essa preferência não é saudável. Está bem, mãe, não quero discutir. Apesar de desapontado com a incompreensão da mãe, Romero estava feliz porque ela viera. Já não se sentia tão só. Embora Noêmia nunca tivesse sido uma mãe decidida, jamais deixara faltar-lhe nada. Sempre fora carinhosa e atenciosa. Seu mal era que morria de medo do marido. Após alguns minutos, Noêmia suspirou e observou. Já está ficando tarde, preciso ir. Não quero que seu pai dê pela minha falta. Quando virá de novo? Não sei. Quando precisar de algo, ligue para mim. Tirou o dinheiro da bolsa e colocou na mão dele. Aqui está o dinheiro que me pediu. Não é muito, mas foi o que deu para arranjar. Como você conseguiu tanto assim? Tornou ele espantado com as notas que viravam em seus dedos. Saquei da poupança. Mãe, seu pai não pode nem desconfiar. Sabe como ele é com aquele dinheiro, são as nossas economias. Ele a fitou agradecido e correu a dar-lhe um beijo no rosto. Você é um anjo, mãe. Não sou, não. Sou apenas sua mãe. Ela acariciou novamente e levantou-se. Desceram juntos e Romero acompanhou até o ponto de ônibus. Estava mais tranquilo. Aquela visita o confortara muito mais do que a comida e o dinheiro que ela lhe levara, porque ela lhe dera aquilo de que mais necessitava naquele momento, amor. 2 dias depois, Romero teve de comparecer à primeira audiência de seu caso. Maria da Glória já havia chegado e aguardava-o. Como está, Romero, nervoso? Um pouco, pois não há com que se preocupar. Você teve sorte. O juiz Vitório é muito humano. É preconceituoso? Não sei, vamos descobrir agora. Romero entrou cabisbaixo. Sentado a uma mesa imponente, o juiz parecia-lhe Deus. À sua direita, um homem feio e carrancudo olhou com desdém, e Maria da Glória explicou que aquele era o promotor. É ele que vai me acusar, quis saber Romero. Não, ele só vai acompanhar o caso. Quem vai acusar você é o advogado do Dr. Plínio, o Dr. Antero Nunes. Do outro lado da mesa, Plínio estava sentado ao lado do advogado, que Maria da Glória cumprimentou com um aperto de mão. Sentaram-se, Romero evitando encarar Plínio. Foi quando Fábio se aproximou e soprou em seu ouvido. Não tenha receio de olhar para ele, Romero. Você não fez nada inocente. Não precisa evitar seu olhar. Romero achava que aquele pensamento lhe aflorara espontâneo e concordou consigo mesmo. Ergueu os olhos hesitante e fitou Plínio de frente. O médico, sentindo seu olhar, virou-se para ele e devolveu. Sentiu o coração enternecer-se e quase sorriu. Romero parecia-lhe um menino assustado e triste. Era tão frágil, com ar inocente e gentil. Como poderia ter feito uma coisa daquelas? Quando a audiência começou, terminados os procedimentos preambulares, o juiz pediu a Romero que lhe contasse tudo o que havia acontecido naquela noite. Cheguei da faculdade, começou ele, e Dona Lavínia estava na sala. Ela foi esquentar o jantar para mim e eu lhe mostrei uma miniatura de motocicleta que havia comprado para Eric. Depois do jantar, fui para o meu quarto, tomei um banho e fui dormir. Só isso, tornou o juiz, que eu me lembre só. O juiz havia se dado por satisfeito e o advogado de Plínio fez-lhe algumas perguntas também. Por fim chegou a vez de Maria da Glória. Excelência, gostaria que o senhor Romero nos dissesse onde colocou a miniatura. Pode responder à pergunta, disse Vitória Romero. Na mesinha de cabeceira, queria dá-la a Eric no dia seguinte. Tem certeza de que não a entregou naquele dia? Era Maria da Glória novamente. O juiz olhou para ele que respondeu, absoluta.
E como acha que ela foi parar no quarto de Eric? Como? Repetiu o juiz. Alguém a pegou. Quem? Foi o próprio juiz quem perguntou. Quem você supõe que possa ter feito isso? Não sei. Não sabe ou não quer dizer? Não tenho certeza. Diga assim mesmo, incentivou o juiz. Romero olhou para o advogado de Plínio. O médico havia se retirado da sala de modo que não ouvisse seu depoimento. Fale, Romero. Estimulou o espírito de Judite. Não tenha medo de falar a verdade. Desconfio do tio do menino Rafael. Mas isso é um disparate, protestou o advogado. O senhor está tentando se salvar acusando outra pessoa. Quanta indignidade. Romero não disse mais nada. Sentia-se intimidado por aquele homem e pelo seu tom de voz agressivo. Talvez fosse melhor não falar mais aquilo. Ninguém iria acreditar nele mesmo. O juiz ainda tentou tirar mais alguma coisa de Romero, mas ele não quis responder e a audiência foi encerrada. Por que não contou tudo? Perguntou Maria da Glória quando já estavam do lado de fora. Para quê? Quem iria acreditar em mim? Não sei. Talvez o juiz acreditasse. A função dele é buscar a verdade. A verdade está do lado dos ricos e poderosos. Rafael, um rapaz de família rica e tradicional, quem vai acreditar que ele violentou o sobrinho e colocou a culpa no pederasta enjeitado? Não lhe parece uma história por demais inverossímil? Nem sempre. O que é verossímil é verdadeiro. Na verdade, às vezes se esconde sobre a aparência do impossível. Pode até ser, mas não vou me arriscar a ficar mais encrencado do que já estou. Você é muito estranho. Diz que é inocente, mas não quer se defender. Quero sim. Só não quero acusar ninguém de algo que eu não tenha certeza. Ouça, Romero. Alguém violentou o menino. Isso está mais do que provado. A princípio, você parece ser o culpado. Mas se não foi você, quem foi? Pergunte a Eric. Ele é o único que sabe. Além do violentador, é claro. Tem razão. Se alguém conhece a verdade, esse alguém é Eric. Vai falar com ele? Não, seus pais não permitiriam. Mas talvez o juiz consiga fazer com que ele fale a verdade. Por que está falando isso, doutora? Porque sou sua defensora. Só por isso? E porque acredito em sua inocência. Ao tomar posse em meu cargo, jurei defender a justiça. Movido por um impulso fraterno, Romero abraçou-a. Estava muito carente e a amizade de Maria da Glória emocionou. Desde que aquele inferno começara, todos lhe voltaram as costas, mas havia conseguido aproximar-se da mãe e ganhar uma nova amiga, até que as coisas não iam tão mal assim. Capítulo 21. Fábio e Judite acompanhavam tudo. Do mundo espiritual, tentavam alcançar a mente do juiz, assim como haviam feito com a defensora, incutindo-lhe pensamentos que revelavam a verdade. Com Maria da Glória, o efeito surtira rápido. Com o juiz esperavam que não fosse diferente. Vitório simpatizara com o rapaz, achando um moço tímido e enardecente. Teria mesmo sido capaz de uma atrocidade daquelas? Precisava descobrir. Interrogaria o menino e o levaria a falar a verdade. Não intimidaria nem o pressionaria, mas não era difícil ao magistrado extrair a verdade de uma criança. Ao voltar da audiência, Plínio encontrou Lavínia e Rafael andando de um lado para o outro na sala, ansiosos por sua chegada. Até que, enfim, exclamou Lavínia, correndo para o marido. E então, como foi? Plínio sentou-se no sofá e encarou-a com ar cansado, como esperava que fosse constrangedor. Romero estava lá? Perguntou Rafael. O que você queria? Que ele não comparecesse e fosse preso de novo? É claro que estava lá. Não precisa falar com Rafael nesse tom, censurou Lavínia. Não é ele o criminoso. Nem eu, respondeu Plínio rispidamente. Levantou-se irritado e foi ao quarto de Eric. O menino havia retomado suas atividades normais e estava estudando. Voltara a frequentar a escola, mas não conversava com ninguém sobre o que lhe acontecera. Estava triste, acabrunhado, evitando o contato com os amigos. Plínio entrou e sentou-se na cama atrás dele. Olá, meu filho, como está? Eric soltou o lápis em cima do caderno e virou-se para ele, olhos brilhantes das lágrimas que os emudeciam de quando em vez. É difícil, pai. Desabafou com a voz embargada. Estão encarnecendo de você? Fizeram algum comentário maldoso? Não diretamente, mas por trás sei que comentam e apontam para mim. Sinto muito, Eric.
Deus sabe o quanto gostaria de ter evitado expor você a esse constrangimento, mas sua mãe insistiu, e depois não acho justo um criminoso andar impune por aí. Eu não gostaria que isso acontecesse ao filho de mais ninguém, não concorda? Eric balançou a cabeça, evitando o olhar do pai. Não quero mais estudar lá, falou baixinho. Mas, meu filho, já estamos quase no fim do ano, não seria melhor esperar um pouco mais? Não, pai, é muito difícil. Nem sei se vou conseguir passar de ano. Eu leio, não entendo nada, e se for reprovado, não faz mal. Se for reprovado, no ano que vem você se recupera. Todos vão me apontar na rua. Ninguém vai fazer isso. Não precisa se sentir envergonhado, você não teve culpa. Ouvi uma conversa de alguns garotos maiores. Foi por acaso na escola, eles nem me viram, mas sabe o que disseram? O quê? Que eu nunca mais serei o mesmo depois disso. Que já fui violentado e nada vai poder me remendar. Mas quanta grosseria! Quem são esses garotos? Vou falar com o diretor. Isso não pode ficar assim. Não, pai, por favor. Já é difícil saber quem ri de mim, vai ser pior ainda se me odiarem. Plínio não sabia ao certo o que dizer. Já esperava por algo semelhante, mas não podia simplesmente dizer ao filho que não ligasse ou que fingisse que não escutava nada. Aquelas palavras eram por demais revoltantes para serem ignoradas. O que poderia fazer? Eric tinha razão. Falar com o diretor da escola para que tomasse uma providência seria pior. Só serviria para expor ainda mais o filho e provocar raiva nos outros garotos. E aí as humilhações e as chacotas seriam maiores, o que poderia ter efeitos desastrosos na cabeça do filho. Vendo que o menino chorava, Plínio estendeu os braços para ele, e Eric aninhou-se em seu colo. Não quero que você sofra, filho. Não posso evitar. É muito difícil. Está bem. Olhe, se não quiser, não precisa mais ir à escola. Posso arranjar de você só aparecer nos dias de prova. Você faria isso? É claro. Vou amanhã mesmo conversar com o diretor. Com o dinheiro que pago, garanto que ele não irá se importar. Acha que consegue estudar em casa? Vou me esforçar. Se precisar, posso ajudá-lo. Sua mãe e seu tio Rafael também. Plínio havia propositadamente tocado no nome de Rafael. Queria experimentar a reação do menino. Como era de se esperar, Eric encolheu-se todo e franziu o senho, protestando veemente. Tio Rafael, não preciso da ajuda dele. Por que não, meu filho? Porque não gosto dele. Foi a resposta lacônica. Eric evitava falar sobre o tio, e Plínio já percebera isso. Para ele, aquele comportamento só tinha uma explicação. Eric tinha medo de acabar falando a verdade. Mas por quê? Na certa, porque Rafael estava ameaçando. Tinha quase certeza disso. Não quer saber? Como foi a audiência de hoje? Indagou de súbito. Não, hesitou o menino. Nem como vai Romero? Isso não me interessa. Ele está muito abatido, mais magro e muito pálido. Plínio notou a sombra de tristeza que atravessou o olhar de Eric, deixando 2 lágrimas caírem silenciosas. O menino, por sua vez, achando que devia dizer alguma coisa, retrucou com fingida raiva. Não tenho nada com isso. Tem certeza? Tenho. E não quero mais falar sobre esse assunto. Com um suspiro profundo, Plínio deu um tapinha no joelho de Eric e levantou-se. Não queria forçá-lo a nada. Está bem, meu filho, você é quem sabe. Deu-lhe um beijo carinhoso na testa e saiu. Poucos minutos depois que ele se foi, a porta abriu-se novamente, mas dessa vez foi Rafael que entrou. O rapaz acercou-se do sobrinho, que imediatamente sentiu o corpo retesar-se, e disse em tom de ameaça: Não se esqueça de nosso trato, Eric. O preço que irá pagar é muito alto para se arriscar. Não precisa vir aqui para me lembrar de nada. Será que não? Olhe para você. Está com cara de Madalena arrependida. Deixe-me em paz. Já não basta o que você fez. O que seu pai veio lhe dizer, hein? Veio lhe falar sobre o coitadinho do Romero? Contar-lhe como a vida dele tem sido difícil? Pois lembre-se de que será ainda muito mais difícil se você falar alguma coisa. Já disse que não vou falar nada. Calma, não precisa ficar nervoso. Vim apenas me certificar de que você está bem lembrado disso. Você é nojento. Ah, está ficando valente, é? Vai dar uma de macho agora, vai? Não sou gay. Você que é, seu nojento e covarde. Rafael ergueu a mão para bater-lhe, mas recuou a tempo. Não podia perder a cabeça ou poria tudo a perder.
Tinha de manter o controle dele e de Eric até o fim. Se perdesse a calma, perderia também o domínio que mantinha sobre o garoto. Não sou bicha, protestou Rafael, olhos injetados de sangue. Nunca fiz isso, mas você já não é mesmo? Eric era apenas uma criança. Espantado com o linguajar chulo do tio, desatou a chorar. Não sabia o que lhe responder. Vá embora, soluçou, deixe-me em paz. Vou sim. Não tenho mais nada a fazer aqui. Já dei meu recado e espero que você o tenha entendido bem. Você entendeu? Eric balançou a cabeça. Ótimo. Por que o tio não o deixava em paz? Desde quando o violentara, não passava um dia sequer em que não o atormentasse. Na maioria das vezes não falava nada. Limitava-se a passar por ele e fazer um gesto de silêncio com o dedo. Outras vezes passava o dedo no pescoço, como se o estivesse cortando, e Eric encolhia-se todo de medo. Já não estava aguentando mais. Capítulo 22. Sozinho em seu quarto de pensão, o que mais Romero tinha tempo para fazer era pensar. Conseguir um emprego de frentista num posto de gasolina, mas foi despedido poucos dias depois, quando o gerente descobriu que ele estava sendo acusado de violentar um menino de 11 anos. Depois, arranjou um lugar de estocador no supermercado, mas foi despedido na primeira vez em que teve de se ausentar para ir à segunda audiência. Em todos os empregos que arrumava, acontecia sempre a mesma coisa. Os patrões acabavam descobrindo seu caso e despediram-no. Era muito difícil esconder uma coisa daquelas. Em sua solidão, voltou a pensar muito em Moza. Fazia muitos anos que não tinha notícias dele. Por onde andaria? Teria já terminado seus estudos na Europa. Sentiu imensa saudade, como o amara. Desde que ele partira, jamais conseguira se afeiçoar a alguém como se afeiçoara a ele. Tivera alguns relacionamentos, mas nada duradouro. Conhecera pessoas agradáveis, mas ninguém por quem pudesse realmente se apaixonar. Os anos iam passando e seu coração ainda pertencia a Moza. Como o processo estava se arrastando muito, a mãe achou que era melhor não se falarem mais pelo telefone. Ficou acertado que ela o visitaria uma vez por semana, às segundas-feiras pela manhã. Levava-lhe então alguma comida, lavava e passava sua roupa, fazia-lhe companhia por algumas horas. Depois, voltava para casa e deixava-o sozinho com sua solidão. Quando Noemi entrou naquela segunda-feira, encontrou-o mais cabisbaixo do que nunca. O que houve, meu filho? Indagou preocupada, já lhe apalpando a testa. Está doente? Não é nada, mãe. É sim. Você está estranho que foi algo com o processo? Não, o processo vai caminhando. Mas como demora? A justiça é demorada mesmo. Se não é isso, então o que é? Romero ficou olhando, tentando imaginar se podia confiar a ela seu segredo, embora a mãe estivesse mais atenciosa com ele e houvesse parado de recriminá-lo. Ainda não aceitava do jeito como ele era. Por vezes, até parecia fingir que nada estava acontecendo, que ele não estava sendo processado. Uma ou duas vezes chegara a insinuar que tudo melhoraria depois que ele se casasse e tivesse filhos. Romero não dizia nada, não queria magoá-la ainda mais e por isso escutava tudo em silêncio. Mas ela era a única pessoa com quem podia contar. Era sua mãe, não lhe queria mal. Ao contrário, queria ajudá-lo. Só que a ajuda que ela lhe oferecia não era exatamente a que ele estava esperando. Mãe, começou a dizer cautelosamente, se eu lhe pedisse um favor, você o faria? Depende, que tipo de favor? Gostaria que encontrasse alguém para mim. Quem? Não vai se zangar se eu disser? Não. Quem está procurando alguém que eu conheça? É sim, embora não o tenhamos visto por muitos anos. Quem é? Ele titubeou por alguns segundos, até que respondeu com certa hesitação. É Mozart. O quê? Mozart ficou maluco. Por que quer encontrar o homem que desgraçou sua vida? Ele não desgraçou minha vida. Foi ele quem viciou você. Não sou viciado, mãe. E depois quem primeiro me iniciou nesta vida não foi ele, foi o Júnior. Não fale no nome daquele assassino na minha frente. Nunca mais repita o nome do animal que tirou a vida de sua irmã. Ele está morto. Espero que esteja queimando no inferno. Não quero falar de Júnior. Quero falar de Mozart. Preciso saber onde ele está. Não faço a menor ideia e nem faço questão de saber. Aquele moço foi um mal agradecido. Traiu nossa confiança bem debaixo de nosso nariz.
Por favor, mãe, não seja rancorosa, já se passaram tantos anos, mas veja só no que deu. Você ficou assim até hoje. Não fosse por ele, não teria virado isso que você é. Romero já estava arrependido de ter começado a falar. Devia ter imaginado que a mãe reagiria daquela forma. Soltou um longo suspiro e desconsiderou. Está bem, não vamos mais falar sobre isso. Eu só pensei que você pudesse me ajudar. Pois pensou errado. Não vou ajudar meu filho a se encontrar com nenhum marginal. Moça não é marginal, é um artista que deve estar famoso na Europa. Até você gostou da música dele. Isso não lhe dava o direito de fazer o que fez. Está certo, vamos mudar de assunto. Posso saber por que você quer encontrá-lo agora, depois de todos esses anos? Sinto falta dele, ele era meu amigo. Bem sei a amizade que vocês tinham. Uma pouca vergonha, isso sim. Já pedi para mudarmos de assunto. Acho bom mesmo. Não vou contribuir ainda mais com essa sem-vergonhice. A muito custo, Romero conseguiu desviar o assunto. Por mais que Noêmia dissesse que não gostava de se lembrar do ocorrido, não parava de falar. Externava ainda sua indignação diante de tudo o que acontecera. Parecia agora aceitar Romero melhor, desde que ele não tivesse nenhum parceiro nem tocasse no assunto. Romero era homossexual, mas ela bem podia fingir que não era. Quando Noêmia chegou à casa mais tarde, Silas já havia voltado do trabalho. Ela levou tremendo susto ao vê-lo em casa tão cedo e pensou rápido numa desculpa para dar. Onde esteve? Perguntou ele curioso. Fui à farmácia, respondeu rapidamente. E você? Por que voltou mais cedo? Faltou água na escola e as crianças foram dispensadas. Quer um café? Vou fazer um fresquinho. Silas limitou-se a assentir. Achou estranho que ela tivesse ido à farmácia e houvesse voltado sem nenhum embrulho, mas não fez nenhuma observação. Estava conferindo a correspondência e indagou, mais para si do que para a mulher. Por que será que a caixa não manda mais os extratos? Noêmia gelou, mas conseguiu disfarçar e correu para a cozinha, rezando para que ele não perguntasse de novo. Não perguntou. Até aquele momento, Silas achava que o problema deveria ser do correio ou do próprio banco. Mais tarde veria o que estava acontecendo. Depois que a mãe saiu, Romero ficou ainda mais pensativo. Pensava cada vez mais em Mozart, sem saber que o rapaz, recentemente de volta ao Brasil, também pensava em encontrar-se com ele. Jamais o esquecera. Perdera contato com ele por causa das circunstâncias, mas tinha esperança de revê-lo e tornar-se ao menos seu amigo. Imaginava que ele pudesse estar compromissado com alguém, mas estava disposto a arriscar. Queria oferecer-lhe sua amizade. Desconhecendo esse fato, Romero encheu-se de coragem e procurou em sua caderneta de telefones o número da casa de Alex, antigo namorado de Judite. Colocou o caderninho no bolso e desceu para telefonar. Parou no orelhão, enfiou as fichas e dedos trêmulos discou o número de Alex. Alô? Atendeu uma voz feminina do outro lado. Por favor, eu gostaria de falar com Alex, pediu a voz hesitante. Ele não está. Quando posso encontrá-lo? Não sei, talvez venha aqui no fim de semana. Quem está falando é a mãe dele? É sim quem fala. É o amigo da faculdade. É que estou precisando falar com ele. Bem, Alex está casado, se é que você sabe, e não mora mais aqui, mas costuma vir nos visitar aos sábados. Se quiser, pode telefonar para ele. Se não, deixe seu número que darei o recado. Não precisa, obrigado. Desligou. Então Alex casara-se. Era mesmo de esperar. Depois de tantos anos, contudo, mesmo que tivesse conseguido falar com ele, o que ele diria? Que estava sendo acusado de violentar uma criança e queria falar com Mozart? Alex lhe diria os desaforos e bateria o telefone na cara dele. Triste, voltou para a pensão. Seria melhor desistir daquela ideia. Mozart estava mesmo perdido para ele. Não adiantava nada tentar encontrá-lo. E o que ele diria? Escrever-lhe uma carta contando-lhe seus dissabores e pedindo-lhe para voltar. Não podia, não tinha esse direito. Enquanto isso, Mozart também pensava em Romero. Havia desembarcado em Brasília e pedira notícias do rapaz, mas os pais não souberam lhe dizer. Tudo o que sabiam era que Romero havia ido morar com o médico que o atendera, mas não sabiam o endereço. Também desconhecia o processo que o envolvia. A família de Alex, envergonhada com o que acontecera, nunca mais tocara no nome de Romero, e o caso acabou caindo no esquecimento. Só que agora, Mozart não conseguia parar de pensar nele. Onde estaria? O que teria sido feito dele?
Vá para o Rio de Janeiro, sugeriu o espírito de Judite, que em muito colaborara para que as lembranças de ambos se reavivassem. Ainda não gosta dele? Gostava. Moser gostava muito de Romero, por isso resolveu partir à sua procura. Já era homem feito e viera ao Brasil em férias. Tinha tempo para procurá-lo sem ter de se preocupar com nada. Ficaria no hotel para não envolver a família e tentaria encontrá-lo sozinho. Se Deus ajudasse, conseguiria. Capítulo 23. Mais uma audiência estava para se realizar e dessa vez Eric seria ouvido. O dia ainda nem havia raiado quando o menino ouviu um ruído estranho em seu quarto e quase desmaiou de susto no momento em que Rafael pulou sobre ele. Nem um pio, sussurrou o tio, tapando-lhe a boca com uma das mãos. Só vim aqui para lhe dar um aviso. Muito cuidado com o que vai dizer mais tarde. Da mesma forma como veio, partiu. Eric ficou sozinho, fitando o teto escuro, com medo até de pensar. Não conseguiu mais dormir e ficou acordado até que a mãe viesse chamá-lo. Desde cedo começou a passar mal, sentiu dor de barriga, vomitou, chegou até a urinar nas calças. Estava apavorado. Não precisa se preocupar, tranquilizou a mãe. Fale a verdade, vai dar tudo certo. Não tenha medo de Romero. O juiz não vai permitir que ele o machuque mais. Como dizer a ela que não era Romero que ele temia, mas o tio? Como contar que Romero nunca fora nada além de seu amigo, ao passo que Rafael, além de o violentar, aterrorizava-o todos os dias, ameaçando matar a ele e a Romero? Não tenho medo de Romero, mãe, admitiu. Você é um menino muito corajoso, elogiou Lavínia, beijando na bochecha, e é um homem de verdade. Não era. Eric não se sentia um homem, sentia-se um menino, uma criança frágil e indefesa, porque a mãe exigia dele atitudes que estavam além de suas forças. Está pronto? Era a voz de Plínio que chegara para buscá-lo. Não devemos nos atrasar. Lavínia ajeitou a gola da camisa do filho e deu-lhe novo beijo no rosto. Tem certeza de que ele precisa ir? Indagou o marido, bastante aborrecida com aqueles procedimentos judiciais. Ele já disse tudo à polícia. Vai ser difícil ter de relembrar e repetir tudo novamente. A defensoria insiste. É um direito seu. Mas que coisa! Que falta de sensibilidade! Não se esqueça de que foi você que insistiu para que fosse assim. Ou pensou que Romero seria logo acusado, condenado e preso, sem nenhuma chance de defesa? Agora você não tem do que reclamar. Pai e filho foram tomar o carro, enquanto Rafael os espiava da janela de seu quarto. Não queria aparecer diante do cunhado. Sabia que Plínio estava de olho nele e não queria que pensasse que ele estava pressionando o menino. Quando a audiência começou, o juiz mandou que Romero saísse e começou o interrogatório, tendo ao seu lado os espíritos de Judite e de Fábio. Eric, quero saber se você compreende bem o que está acontecendo aqui. Você compreende? Compreendo. Muito bem. Aquele homem que saiu daqui a pouco, o senhor Romero Silveira Ramos, está sendo acusado de haver violentado você, isso é exato? Sim, senhor. Você mesmo o acusou, não foi? Foi. Pode me contar como foi que tudo aconteceu? Ele entrou no meu quarto. Começou a choramingar e o pai o abraçou. O juiz mandou que trouxessem água para o menino. Esperou pacientemente até que ele bebesse tudo, para depois prosseguir. Sente-se bem? Podemos continuar. O menino fez que sim. Muito bem. Do que você se lembra daquela noite? Eu estava dormindo, ouvi um barulho. Soluçou e parou abruptamente. Era alguém? Eric assentiu e o juiz continuou. Quem? Ele. Ele quem? Romero. Gaguejou em tom quase inaudível. Tem certeza? Eric desatou a chorar novamente, redobrando o pranto de propósito. Queria que o juiz se comovesse e o liberasse daquele interrogatório. Não queria acusar Romero ali diante do juiz, mas tinha medo de dizer a verdade. Se Rafael descobrisse, seria seu fim. Eric, tornou com calma o magistrado, apesar dos soluços do garoto. Não quero que pense que a estou obrigando a falar. Não é nada disso. Mas se você disser a verdade, poderemos punir o homem que fez isso a você. Não deseja puni-lo? Eric meneou a cabeça e baixou os olhos, agarrando o braço do pai. Excelência, protestou o doutor Antero. Está claro que o menino está transtornado e não tem condições de falar. Solicito que ele seja dispensado dessa situação tão penosa. Não concordo, excelência, objetou Maria da Glória.
O depoimento do menino é fundamental para esclarecermos os fatos. O juiz olhou para ambos por alguns momentos e fitou Plínio, que abraçava o filho tentando acalmá-lo. E o senhor doutor Plínio dirigiu-se ao médico. Como o pai o que diz, Plínio teve de lutar com todas as suas forças para resistir à tentação de livrar o filho daquela situação embaraçosa, mas sabia que somente ele poderia salvar Romero. Por mais que amasse e quisesse proteger o filho, não podia permitir que um homem inocente fosse condenado. Meu filho está muito nervoso, falou por fim, mas não creio que isso deva obstruir a descoberta da verdade. Teremos então de adiar a audiência, determinou o juiz. Está encerrada. Juntaram suas coisas e saíram. Do lado de fora, Antero tornou indignado. Por que fez isso, Plínio? Deveria ter concordado com a dispensa de Eric. O juiz ia aceitar. O depoimento dele não é meio de prova. Os fatos já estão mais do que provados. Eric não precisava depor, a não ser por insistência da defesa. A doutora Maria da Glória insiste que foi outra pessoa que violentou Eric e acha que poderá provar com o depoimento do menino. Também acho. Foi a resposta seca de Plínio. No caminho de volta para casa, Eric seguiu em silêncio. Não tinha vontade de falar. Ver Romero ali fora extremamente embaraçoso. Eric não sabia se conseguiria sustentar aquela mentira por muito tempo. Sabia que não teria de contar nada na frente dele, mas só o fato de saber que eu estaria prejudicando causava-lhe imensa dor. Em casa, Lavínia correu para eles e abraçou o filho, beijando-o repetidas vezes nas faces. Meu menino, falou amorosa. Como foi? Falou a verdade direitinho? Ele não falou nada, esclareceu Plínio. Ficou nervoso e a audiência foi adiada. Não me diga que ele vai ter de se sujeitar a isso de novo. Infelizmente vai ter sim. Mas que coisa maçante. Bem, não importa. Venha, querido, venha comer alguma coisa. Levou o filho para a cozinha a fim de preparar-lhe um lanche. Na sala, Plínio e Rafael haviam permanecido. O rapaz, desde que o cunhado entrara, não dissera uma só palavra. Podia-se perceber a tensão em seu semblante. Plínio também notou. Aproximou-se dele, que fingia ver TV, e indagou. Não foi trabalhar hoje? Lavínia me pediu que ficasse e lhe fizesse companhia. Plínio abaixou-se diante dele e encarou bem fundo nos olhos. Lavínia é uma tola, Rafael. Acredita em você e acha que o irmãozinho ainda é o bebê que ela segurou nos braços um dia. Mas você não perde por esperar. A verdade ainda virá à tona. E Lavínia há de descobrir o monstro em que você se transformou. Apesar de intimidado, Rafael sustentou-lhe o olhar e respondeu com frieza. Tolo é você, se pensa que pode me acusar de algo. Não fiz nada, não sou culpado de nada, e não tenho culpa, se seu queridinho é quem não presta. Tome cuidado, Plínio, pois está arriscado a chegar o dia em que Lavínia descobrirá aquilo em que você se transformou. Plínio quase o esbofeteou. Segurou pelo colarinho, mas soltou a tempo. Não valia a pena sujar as mãos com aquele verme. Empurrou de volta para o sofá e foi ao encontro da mulher e do filho. Agora, mais do que nunca, estava certo de que fora Rafael quem fizera aquilo a Eric. Ele, apenas ele, era o culpado daquele crime e iria pagar.